Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Vamos ler do verso 1 ao verso 9. 1 Coríntios capítulo 3, do verso 1 ao verso 9. Lerei o texto, peço que todos acompanhem. Assim diz a palavra de Deus. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que regam são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, te damos graças por estarmos reunidos neste local, nesta noite em teu nome. Te damos graças também, ó Deus, por este que esteve entre nós, não sabemos nem o seu nome, mas aqui esteve, e clamamos a ti, porque o Senhor sabe quem ele é, sabe o seu nome, e o Senhor pode atuar na sua vida e no seu coração. Que esses momentos que ele passou aqui entre nós, a letra das canções, que o Espírito Santo do Senhor, que age de maneira sobrenatural, possa trabalhar naquela vida, naquele coração. É a nossa oração, Pai, te pedimos que também o Senhor nos fale através da sua palavra, abra o nosso coração, nos dê o entendimento dela, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, apenas uma consideração sobre o que acabamos de experimentar. Nós sabemos que, pelo menos até onde eu creio, o prédio está aberto para receber todas as pessoas, indistintamente. Nós não fazemos acepção de pessoas. Este é um local privado de acesso ao público, e se você é rico, pobre, doente, saudável, heterossexual, homossexual, seja lá quem for, este local está aberto para receber pessoas de todo tipo. Mas os que entram aqui devem respeitar a cerimônia religiosa também. Esse local está aberto para todos, mas as pessoas que aqui adentram devem entender que há um sentimento religioso aqui, e esse sentimento religioso deve ser respeitado, inclusive configurando crime contra o sentimento religioso, o ato de perturbar uma cerimônia religiosa, como está no nosso Código Penal. Então veja bem, há liberdade no país, mas há determinados limites, e esses devem ser respeitados. Clamamos para que este que esteve entre nós seja alcançado pela graça salvadora do Senhor, né? E vamos orar para que a nossa igreja consiga alcançar a comunidade e os perdidos, enfim, esse é o nosso desafio. Escolhi esse texto, irmãos, para sobre ele falar nessa noite, considerando elementos do momento que estamos vivenciando no Brasil, nesse período de eleições. Algumas coisas foram ditas sobre o que é a igreja, o que é o evangelho. Se você crê no evangelho, você se posiciona politicamente assim ou assim. Se você diz isso, você não é crente ou é crente, e coisas desta natureza.
A Igreja de Jesus apoia isso, apoia aquilo outro, e como vocês me ouviram dizer aqui mais de uma vez, eu entendo que nós temos o ministério da reconciliação, e o nosso objetivo é produzir unidade, não divisão, pregar o amor, o respeito, o diálogo, a tolerância, e não o contrário disso. Aqui deste púlpito você ouviu que a gente tem que respeitar cada um na sua opinião, na sua individualidade, escolhendo candidata, candidato, partido, enfim, o exercício da nossa cidadania. Você ouviu, espero que durante esse tempo você tenha se sentido respeitado como parte integrante desta igreja, tendo a sua individualidade respeitada, e percebeu que, pelo menos aqui, a nossa igreja não está associada a nenhum candidato ou candidata, a nenhum partido. Nós não temos compromisso com nenhum deles, olhamos a coisa de fora e entendemos que temos uma missão dada por Deus para nós, de pregação do Evangelho, de anúncio do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aqui a gente falou do nosso compromisso com a nossa nação, de vivermos uma vida exemplar em sociedade, de maneira que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus no dia da visitação. Isso tem sido dito aqui. E mais uma vez nessa noite, uma reflexão sobre o nosso papel como Igreja do Senhor Jesus nessa sociedade, e também sobre a maturidade cristã que devemos alcançar. Como vimos, a igreja em Corinto ainda não tinha essa maturidade, já depois de alguns anos de vivência no Evangelho. A gente vai começar pelo último verso do texto que foi lido, falando sobre a igreja. A gente já viu que havia divisão no seio da igreja, partidos, imaturidade cristã, e Paulo faz algumas definições aqui, de maneira muito clara. Paulo diz que somos cooperadores de Deus. No verso 9 ele diz, porque de Deus somos cooperadores. Talvez à primeira vista alguém possa pensar, mas sendo Deus todo-poderoso, soberano, autossuficiente, Deus precisaria de um cooperador? Por que Deus precisaria de ajuda? Como o texto diz aqui, que os crentes na igreja em Corinto, e assim também nós, nesse grande projeto de Deus, o projeto da salvação, na igreja, que de alguma maneira nós ajudamos a Deus. Como assim ajudar a Deus? Esse texto deve ser lido da seguinte maneira: Deus de fato é autossuficiente, é todo-poderoso, Deus não precisa de ajuda, Deus não tem esse tipo de carência. Então o texto não deve ser olhado dessa maneira, o texto deve ser olhado da seguinte maneira: mesmo Deus não precisando de ajuda, Ele concedeu-nos a honra de trabalhar em sua obra, a honra de trabalharmos ao lado do seu próprio Filho, o Senhor Jesus, nessa grande obra, nessa grande empreitada em favor do anúncio do Evangelho, porque de Deus somos cooperadores. A palavra cooperador aí significa trabalhar junto, é a palavra sinergoi na língua grega, é o trabalho, veja aqui, tem a ver com uma força operando em conjunto com uma outra força para a execução de um trabalho. Então nós temos a honra, o privilégio de trabalharmos no mundo com a pregação do Evangelho, servindo a Deus, cooperando, trabalhando junto. É interessante, imagine você no mundo servindo a Deus, cumprindo a sua missão, sabendo que ao seu lado trabalha o próprio Senhor Jesus, que você está trabalhando com Deus, ao seu lado, junto dele, a sua força sendo direcionada na mesma direção da força que vem do próprio Deus na execução de sua obra. Esse texto então mostra uma coisa muito importante na vida cristã: nossa atividade. Como a gente nasceu de novo, a gente recebeu o Evangelho e hoje a gente não está mais morto, portanto a gente pode trabalhar, agindo com os dons e os talentos que o próprio Deus nos deu. E numa determinada direção está a força que vem de Deus, e nessa mesma direção
está nosso trabalho. Evidentemente, Deus trabalha ainda através de nós e é Ele que nos move. Mas como é bom então, irmãos, olhar para esse texto e saber que nesse time de trabalhadores que estão no mundo a executar a obra de Deus, que nós estamos entre eles, que o nosso trabalho é importante, ele se soma ao trabalho de outros irmãos, e o nosso trabalho se dá também na mesma direção da força que vem do próprio trono de Deus na execução de sua obra, não porque Deus precisasse de mim ou de você para cumprir o seu plano, os seus decretos, mas porque Deus decidiu trabalhar ao lado de pessoas como você e como eu, gente limitada, pecadora, pessoas diferentes, e Deus decidiu nos dar essa honra, este privilégio. Então, ao olhar para este texto, sinta-se feliz, agraciado, privilegiado, honrado, pensando assim: eu não merecia, quem sou eu? Quem é este povo? Para que pudéssemos nos somar ao próprio Deus nessa obra, mas Deus decidiu fazer esta obra acontecer através de mim e através de você. Somos cooperadores de Deus, ajudantes de Deus, ajudamos a Deus nessa obra, não porque Deus precise da nossa ajuda, mas porque Ele nos concedeu essa honra. Então nessa noite eu queria chamar a sua atenção para este fato, para a importante missão que temos no mundo, relacionada à pregação do Evangelho, à prática de boas obras, a ser luz desse mundo, a ser sal, a cumprir o decreto de Deus, a abençoar a vida daquele que com a gente convive, a abençoar a sociedade dominada pelo pecado, que jaz no maligno. Deus nos deu a honra de fazer parte desse trabalho. Sinta-se agraciado, feliz da vida, e que isso te motive a trabalhar ainda mais. Mas essa é uma das verdades ditas pelo apóstolo Paulo nesse texto. Somos cooperadores, a igreja coopera com Deus. Coisa maravilhosa, né? Pensar assim, a igreja coopera com Deus para a execução dos seus decretos. Mas o texto diz: somos lavoura de Deus. É como se fôssemos um campo, e o que se espera dessa lavoura, deste campo, é que ela seja frutífera. Esta é a intenção. E a figura aqui da lavoura, da semente, do crescimento, do fruto, é usada pelo apóstolo Paulo quando ele descreve o seu trabalho e o trabalho de Apolo no próprio texto. Se você observar aí um pouco mais atrás, no verso 6, encontrará a seguinte afirmação: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então veja que Paulo usa aqui a figura da lavoura, a igreja como sendo uma lavoura, mais de uma vez, a figura da semente aqui, e esta semente não é outra senão o Evangelho, e nessa lavoura Deus trabalha através de homens e mulheres limitados, pecadores, diferentes. A semente do Evangelho é plantada, homens e mulheres pecadores trabalham, esta semente é regada e o crescimento veio de Deus. Então, isso também está mais uma vez na direção dessa importante missão que Deus nos deu. Somos lavoura de Deus, somos um campo frutífero, ou devemos frutificar, devemos lançar a semente, devemos regar a semente, na expectativa de que Deus produza o crescimento. Quando a gente olha para o texto, muito embora ele use essa linguagem, a gente sabe que este plantar, quando a gente fala apenas do plantar, às vezes a gente não tem uma ideia acertada do que é. A pregação do Evangelho de maneira multifacetada, seja em cultos públicos atualmente, seja usando o espaço que a mídia nos permite ter, seja individualmente em qualquer lugar, quando a gente abre a boca, ou quando a gente se comporta de uma determinada maneira, a gente de alguma maneira está lançando o Evangelho do Senhor Jesus ao mundo. Quando a gente apenas não fala, mas continua se aproximando de pessoas, reiterando aquilo que foi dito, cuidando de pessoas, discipulando.
Isso tudo tem a ver com esse trabalho de plantar e regar. Não basta apenas anunciar o Evangelho, é necessário cuidar deste anúncio. E aqui, irmãos, a gente não está falando de terra, a gente está falando de gente. Nós estamos falando de corações de pessoas, nós estamos falando de transformação de vidas. Quando a gente olha para esse texto, um plantou, outro regou e Deus deu o crescimento. Nós estamos falando do aumento de discípulos do Senhor Jesus, pessoas libertadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. É sobre isso que nós estamos falando. E a igreja tem essa importante missão de lançar a semente, de regar a semente, na expectativa de que Deus dê o crescimento. E esse avanço da igreja na face da terra, o avanço do reino de Deus, significa pessoas alcançadas pelo Evangelho, pessoas salvas pelo Senhor Jesus. E na mesma direção, a expressão edifício de Deus, a Bíblia usa essa expressão em outras ocasiões. A Bíblia diz, é como se Deus estivesse construindo um local para habitar. E a Bíblia diz que de alguma maneira somos pedras vivas, também somos casas espirituais, Deus habita em nós. Mas se somos pedras vivas, uma pedra unida a outra pedra, unida a outra pedra, resultará numa habitação para Deus. De maneira que é correto afirmar à luz da Escritura que Deus habita em nós individualmente, mas Deus habita entre nós, na unidade do povo de Deus, Ele habita. Então, poderíamos dizer que todos os crentes espalhados pelo mundo afora, na união deles, no aumento dos discípulos e na promoção da unidade, Deus está construindo para si uma habitação. E a gente sabe que essa grande casa construída por Deus é para a habitação do próprio Deus entre nós. Mas a gente sabe que essa casa se torna uma casa acolhedora. E essa grande habitação de Deus passa a receber dentro dela homens e mulheres de línguas diferentes, de nações diferentes, de posições sociais diferentes. É uma casa acolhedora, é uma casa cheia de amor, cheia de respeito. Esse é o objetivo. Veja bem, somos uma edificação. Deus está nos edificando, estamos sendo construídos por Deus. Quando vejo essa expressão, a comparação entre a igreja e uma casa, me lembro das palavras do teólogo lá do quarto século, chamado Agostinho, porque ele se referiu a essa casa, falando sobre si mesmo. Ele dizia assim: Deus, eu sou uma casa, habita em mim, mas eu sou uma casa em ruínas, então me reforme e habite em mim. Eu sou uma casa para a tua habitação, mas eu sou uma casa pequena, então me alargue, então habite em mim. Esta casa que Deus está construindo para a sua habitação, sabemos, é uma casa que Deus deve alargar, é uma casa que Deus deve reformar, e às vezes não é uma casa tão cheia de união como era o caso da igreja em Corinto. E essas figuras são bem interessantes. Para uma igreja que estava dividida, o apóstolo Paulo diz: não é divisão, cooperação. Vocês estão do mesmo lado, trabalhando para o mesmo Deus, fazem parte da mesma equipe. Então vocês não foram chamados para participarem de uma família dividida. Pelo contrário, vocês devem cooperar. Vocês são uma lavoura, vocês devem frutificar. A semente deve ser plantada, ela deve ser regada, e o crescimento deve vir. O objetivo então não é matar a lavoura. A divisão vai matar a lavoura, a semente não será plantada, regada, o crescimento não virá. Então vocês cooperam, estão no mesmo time, trabalham na mesma direção, têm a mesma missão, a expansão do Evangelho, e fazem juntos uma casa para Deus habitar. Então não é a divisão, é a unidade. Exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Importante nesse contexto em que a igreja vem à tona, fala-se sobre a igreja, e às vezes a igreja aparece no seio de um jogo político, usado nessa direção ou naquela direção,
perdendo a sua essência, não ela em si mesma, mas nos debates, como se praticamente ou quase a missão da igreja fosse eleger este ou aquele representante. Temos o compromisso com Deus de plantar uma semente, e ela não é a ideologia deste ou daquele partido. A mensagem do Evangelho é: Jesus Cristo salva o pecador. A igreja não pode mercadejar o Evangelho e mudar o seu discurso, passando a dizer aquilo que o Senhor Jesus não disse, perdendo o compromisso com aquilo que deveria se comprometer. O anúncio é: Cristo salva o pecador. O anúncio é: Cristo salvou alguém, como o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja. Então não há ninguém, por mais terrível que seja, que não possa ser transformado pelo Evangelho. Essa é a mensagem, e ele deve ser anunciado para quem? Para todas as pessoas, para todo mundo. E nossa esperança está onde? Em Jesus, no Evangelho de Jesus. Vejam como a igreja aparece no debate político e em meio a um jogo político, de maneira que a gente passa a depositar, alguém pode depositar sua esperança mais nos representantes políticos do que no cristianismo cotidiano da igreja. Veja, meus irmãos, nós não podemos perder o foco. A mensagem de Deus para nós é que cada um de nós aqui é sal, cada um de nós aqui é luz. E a nossa vida cristã nesse mundo, vivenciada com honestidade, com espiritualidade, do jeito de Deus, isso produz transformação, que a gente não transfira a responsabilidade para outras pessoas, para outra esfera. Deus comissionou a igreja a pregar o Evangelho, e é o Evangelho que salva. Não existe salvação em nenhum outro lugar, em nenhum outro, senão no Senhor Jesus. Quando a gente olha para a igreja e percebe que as pessoas militam mais pela política do que pelo Evangelho, a gente percebe que o caminho não é esse. Quando a gente percebe que a igreja deposita mais a sua esperança em representantes no executivo ou no legislativo do que na pessoa e na obra de Jesus Cristo, a coisa está caminhando numa direção complicada. Nada tem isso a ver com o exercício da cidadania e a escolha de candidatos conforme preferências de cada um. Mas o que estou dizendo é: do início da Escritura ao fim da Escritura, o crente é conclamado a depositar a sua esperança em Deus, e em nenhum outro lugar, apenas em Deus, porque só Deus é fiel, só Deus tem todo o poder, só Deus é salvador, só Deus muda as nações, é em Deus o tempo todo. E somos instruídos a orar, a clamar a Deus por misericórdia, a jejuar, clamando a Deus por um milagre. O tempo todo é assim. Mas quando nossa esperança é colocada num homem, numa mulher, num partido, de alguma maneira, irmãos, a gente está caminhando na contramão do Evangelho. Quando a gente percebe que nosso compromisso com o Evangelho é menor do que o nosso engajamento político, alguma coisa está errada aí. E o chamamento do Evangelho para nós não se deu nessa direção. Que Deus tenha misericórdia de nós. É palavra para nós. Aqui o meu objetivo é: a igreja não pode se render ao jogo político. A igreja não pode mercadejar a palavra e se vender para nenhuma ideologia, porque o chamado da igreja e a mensagem da igreja supera qualquer discurso. E a essência da igreja é espiritual. O compromisso, o reino da igreja não é deste mundo, é um reino celestial. A gente não está apenas interessado em construir uma sociedade justa, livre e solidária aqui. Nós estamos pregando o Evangelho que leva o homem ou a mulher para um novo céu e uma nova terra. A igreja é comprometida com uma mensagem eterna, porque a gente sabe que este mundo e tudo que há nele vai passar um dia, e nós aguardamos novos céus e nova terra, e a gente deveria estar dizendo: Jesus Cristo voltará, arrependa-se dos seus pecados e receba hoje mesmo Jesus como seu Salvador. Mas às vezes esse discurso não sai da boca da igreja, ou o discurso não chega onde deveria chegar, nos corações e nos ouvidos das pessoas que precisariam ouvir esta palavra. Isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para a gente como igreja de Deus. Nesse mundo a gente corre o risco de perder o foco, perder a direção,
com muita facilidade. De repente você percebe que o nome que mais aparece na sua conversa não é o nome de Jesus, é o nome do seu candidato. E que a gente passa mais tempo defendendo um candidato do que pregando o Evangelho. E que é capaz de conversar com um incrédulo durante 1 hora falando de política. E Jesus não apareceu na conversa. E Jesus não apareceu. Então, irmãos, quando Jesus é excluído das nossas conversações e um outro nome assume a prioridade, a gente não está caminhando numa direção positiva. Ou quando a gente começa a ver semelhança entre Jesus e outros, seja este candidato ou aquela candidata, sendo que a semelhança inexiste, também estamos caminhando numa direção muito complicada. É como se rebaixássemos o caráter de Cristo para que ele coubesse no caráter de determinado ser humano, porque a gente quer legitimar o nosso discurso. Jesus Cristo é incomparável, acima de qualquer homem e mulher que já existiu e irá existir. Vamos tomar cuidado ao comparar Jesus e qualquer outro. Jesus é o Salvador, o Filho de Deus, o Redentor. Ele é a nossa única esperança. A igreja deve dizer: Maranata, ó vem Senhor Jesus. Não sei como é que você está pensando assim: meu Deus, eu preciso chegar em casa para saber o resultado das eleições. Eu preciso saber o resultado, se a minha candidata, se o meu candidato vai ter segundo turno. E não sei se o seu coração está assim, mas eu fico pensando, a gente deveria estar assim: meu Deus, eu preciso pregar o Evangelho para alguém. Esse ano eu não preguei para ninguém, eu não produzi um fruto. Eu sou crente há 30 anos e até hoje eu não discipulei ninguém. Amanhã eu vou abrir a minha boca, sabe para quê? Para falar de Jesus para alguém. Aí eu vou sair daqui orando assim: Jesus, volte antes. Não sei se já saiu o resultado, mas Senhor, se pudesse voltar antes do resultado sair. Senhor, volta, Senhor, volta. Novo céu, nova terra. Não, Senhor, meu candidato, minha candidata precisa assumir o cargo. Meus irmãos, nosso reino não é desse mundo. Nós estamos nesse mundo, somos cidadãos desse mundo. Devemos lutar por direitos e também deixar bem claro que os deveres devem ser cumpridos de maiorias e minorias. Nós defendemos todos os direitos legítimos de quaisquer brasileiros ou de quaisquer outros cidadãos do mundo, mas aguardamos aquela pátria celestial, a nova Jerusalém, que descerá ataviada como noiva. É aquela cidade na qual habitará a justiça. Finalmente, é essa cidade. Os nossos olhos estão lá, e aí vivemos essa realidade. Estando aqui, justiça, honestidade, trabalho, cuidado com o necessitado e todos os desafios da fé, mas sempre pensando nas coisas que são do alto e sempre acreditando que o poder que salva é o do Evangelho, e que a gente pode até resolver o problema da desigualdade social no país, mas sem o Evangelho, pessoas que saíram da pobreza irão para o inferno. Veja como isso é sério. A igreja está aqui não só para tirar pessoas da pobreza, a igreja existe para anunciar o Evangelho que leva a pessoa para o céu. Esse é o maior compromisso da igreja. Ela não pode se perder em sua atuação na sociedade. E uma das situações que faz com que a igreja se perca é a imaturidade. Eu tenho falado sobre isso na nossa igreja, que nesse período a gente percebe acusações do tipo: não é crente, não é crente, é de Deus, é do capeta, e as pessoas se julgam, e às vezes o julgamento é de maneira temerária. Uma coisa é observar frutos e exercer juízo sobre o que se vê, não sendo um juízo temerário, tendo informações para emitir a sua opinião. Isso é autorizado pela Escritura. Claro que a gente tem que tomar cuidado mesmo nesse juízo com informação, mas julgar os corações, julgar as mentes, nós não conhecemos a mente, a gente não conhece o coração. Portanto, aquele juízo, mesmo assim, terminativo, é ou não é de Deus ou não é muito arriscado para a gente, ou quase impraticável, exercer esse juízo. Mas, a se observar pelos frutos, de acordo com o próprio apóstolo Paulo,
ainda que não dê para dizer é crente, não é, dá para fazer a seguinte avaliação: há um cristianismo imaturo, há uma fé que precisa aumentar, há uma fé que precisa ser mais sóbria, há um crente que precisa rever seus conceitos, não que não seja cristão, mas que precisa reavaliar a postura, o que está fazendo. E é claro que Paulo disse isso no seio da igreja, e a gente sabe qual é o problema aqui na igreja: os partidos, só que não eram partidos políticos organizados, eram preferências e pessoas que olhavam para determinada liderança na igreja, tinham alguma preferência, viam alguma coisa que chamava a atenção, seja lá, imagine, Paulo e Apolo, foram os plantadores da igreja aqui, estiveram lá no início do trabalho, então eu gosto mesmo do Paulo, grande teólogo, fundador aqui da nossa igreja, mas ele não é tão bom quando vai falar, por isso eu prefiro o Apolo, porque o Apolo é eloquente e poderoso nas escrituras, como eu gosto daquele sermão marcado pela eloquência, então eu gosto do Apolo. Aí outro vem e diz assim: não, eu gosto mesmo do Pedro, porque o Pedro é duro na queda, eu gosto dele, sabe, a julgar pelo seu histórico, seja lá qual for, alguém olhava para aquele líder e se identificava com o líder, e aí tinha a turma mais espiritual: não, eu não sou nem de Apolo, não sou de Paulo, não sou de Cefas, eu sou de Jesus, Foi interessante que hoje a gente foi aqui numa escola, nessa questão da votação, eu perguntei para o meu filho assim: meu filho, em quem você vai votar? Para o Arthur. Ele disse assim: no Tony Stark, pai, votar no Tony Stark. Falei: mas ele não se candidatou. Falei: não, meu voto é Jesus, pai, meu voto é Jesus. Falei: esse sim, filho, esse sim é um rei incomparável, mas ele já está eleito, né? A gente não tem que votar, ele já é rei desde a eternidade, né? E vai continuar sendo rei. Mas essa palavra, eu sou de Jesus, nem sempre é prova de espiritualidade. Quem está dizendo assim: não, fulano é daqui, fulano, mas eu sou de Jesus, e nesse contexto, isso era superioridade de alguma maneira, ou de alguma forma, partidarismo também no seio da igreja, mas estes aqui eram os mais espirituais do que os outros, os que se diziam de Cristo, e a igreja estava dividida. Talvez hoje em dia, a gente poderia também apontar alguns outros nomes, de pastores e teólogos, e aí as igrejas começam a se identificar, os pastores e as lideranças têm também os seus fã-clubes e seus defensores. Bom mesmo é aquele pastor que escreveu aquela obra, grande, poderoso pregador eloquente, não perco nenhum dos seus sermões, onde ele está eu vou atrás para ouvir, não gosto, eu não sei, tem uma coisa nele que me incomoda, mas bom mesmo é o outro fulano, teólogo profundo, simples, comunica com o povo, e por aí vai, a gente vai criando os fã-clubes na igreja, e as pessoas vão defendendo aí a sua liderança, aquele homem ou aquela mulher com quem essa pessoa mais se identifica, e a igreja acaba perdendo a unidade que deveria ter. Então, nessa imaturidade da divisão, das preferências, da submissão das pessoas a determinadas lideranças, ao equívoco em relação à importância dessas pessoas, a igreja vai se perdendo. Sem falar naquele aspecto de quando determinado tipo de líder é chamado para uma discussão como o paladino da verdade, como o garantidor da verdade, e algumas conversas se encerram quando você traz para a discussão o nome de um poderoso teólogo. Imagine que você está discutindo um tema, de repente alguém diz assim: mas o teólogo fulano de tal disse isso. Acabou a conversa, porque o fulano de tal tem toda a autoridade no céu e na terra, inerrante. Então, diante do apelo à autoridade, a gente se silencia. E lamentavelmente isso tem acontecido, crentes que estão se deixando escravizar, almas escravizadas por determinadas lideranças. Em algumas comunidades isso ainda é pior. Se você quer se casar com alguma pessoa, o seu líder tem que primeiro consultar a Deus
para ver se Deus fala para ele que você pode ou não pode se casar. Se Deus revelar para esse líder que você não pode se casar, você não pode se casar, porque afinal de contas Deus falou com o seu líder. Se quiser fazer uma viagem, o seu líder também vai ter que consultar a Deus para ver se Deus revela para ele, dizendo se você pode ou não pode fazer uma viagem. Inclusive em cenários políticos, lideranças que quando se posicionam, levam atrás deles o rebanho inteiro, porque se o líder de tal comunidade, de tal igreja, de tal denominação, se posiciona numa determinada direção, é pecaminoso contrariar o posicionamento desse ou daquele líder. Isso, de acordo com a Escritura, é cristianismo imaturo e carnal, é o que a Escritura diz. Cristianismo que propõe cismas, divisões, dissensões no seio da igreja. Por isso reafirmo aqui, a igreja tem o ministério da reconciliação. Isso não significa anulação de opinião, e desejo no sentido de que haja homogeneidade em todo tipo de entendimento, mas o resultado deve ser unidade em relação ao Evangelho. A igreja é um exército de Deus que caminha na mesma direção, recebeu a mesma missão, e as diferenças não devem nos impedir de alcançar o objetivo, que é a pregação do Evangelho. Nenhum de nós pensa da mesma maneira em relação a todas as temáticas, a todos os assuntos, certamente, mas Jesus Cristo orou por nós para que nós fôssemos um, como Ele e o Pai são um. Então lembre-se disso, a gente não foi chamado para causar confusão. Uma vez Paulo disse, até na epístola de Paulo aos Coríntios, ele disse assim: se alguém quer ser contencioso, lembre-se que a igreja de Deus não tem esse costume. Veja bem que coisa curiosa. Não significa não deve haver diálogo, não significa a gente não pode se expressar, conversar, chegar a um ponto, mas a igreja não deve perder a unidade da fé em virtude de situações variadas. E uma coisa que Paulo diz sobre estes homens, e vale tanto para a igreja como para fora da igreja, Paulo diz uma coisa muito interessante sobre eles. Queria que você voltasse os seus olhos para o texto. Paulo diz exatamente assim: quem é Apolo e quem é Paulo? A resposta: servos por meio de quem crestes. Servos por meio de quem crestes. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Não são senhores da alma de vocês, não são donos de vocês, são pessoas que Deus enviou para servir vocês. Apolo, servo da igreja; Paulo, servo da igreja; Cefas, servo da igreja; Jesus, o maior servo da igreja; pastor Daniel, servo da igreja; presbíteros, servos da igreja; diáconos, servos da igreja; lideranças das igrejas, servos. O chamado é para o serviço e não para exercer domínio sobre as almas. Veja bem, o que Paulo está dizendo é assim: não olhem para a liderança de vocês, para o apóstolo ou para uma outra liderança, com esse fascínio, como se quase vocês tivessem que se ajoelhar e adorá-los. Não façam isso. São homens, são pessoas que Deus deu a vocês, e o trabalho deles é servir vocês. O aspecto negativo, o entendimento, um dos entendimentos equivocados dessa palavra, é olhar para Paulo, para Apolo, para Cefas ou para o pastor Daniel e achar assim: a gente paga o seu salário, você deve nos servir. Limpa meu sapato aqui, por favor. Afinal de contas, a gente paga seu salário, você é nosso escravo, a gente é dono da sua alma, dono do seu tempo, dono da sua vida. Essa é a outra ponte que não tem nada a ver com a palavra de Deus, porque no outro texto, em Tessalonicenses, Paulo diz assim aos crentes: tratem com a máxima consideração e respeito os que vos presidem e trabalham entre vós no Senhor, por causa do trabalho que realizam. Aquele que preside, aquele que prega o Evangelho, que trabalha, deve ser tratado com respeito e em máxima consideração.
não porque seja superior a quem quer que seja, mas é por causa do Evangelho, por causa do trabalho que é realizado. Veja bem, olhar para quem serve e entender que ele é escravo das comunidades, a Bíblia não ensina isso. Por outro lado, aquele que é chamado para liderar se vê como senhor dos fiéis, dono das almas, e as pessoas ficam fascinadas, e os fã-clubes aparecem. Não, o que deve caracterizar a relação? Respeito, consideração, entender de fato qual é o chamado de cada um, qual é o papel. Os pastores e os líderes não são superiores aos seus irmãos, e têm o chamado para servir a igreja. E uma coisa que é interessante, então vejam bem, quando a gente olha para a liderança na igreja, ao invés de criar partidos, como se ficássemos fascinados por este, por aquele, se a gente entendesse que todos eles, o Paulo, o Apolo, todos eles, Deus os deu à igreja, para que eles sirvam a igreja, aí o partido acaba, aí o fascínio acaba, porque todos estão nivelados, eles são iguais, são todos servos, todos enviados pelo mesmo Deus, para abençoar a vida da igreja. Nesse aspecto há uma coisa importante a ser dita também. Deus abençoa a sua igreja de várias formas. Uma das formas de Deus abençoar a sua igreja é dando homens e mulheres a ela, para trabalhar com o evangelho no seio da igreja, para servir e abençoar a igreja. Igreja que tem uma liderança dedicada ao evangelho é uma igreja que foi abençoada por Deus. Se temos pessoas trabalhando entre nós, e aqui o trabalho tem a ver com o evangelho, estas pessoas são bênçãos de Deus para a vida da igreja, e por isso a gente tem que louvar a Deus. Por outro lado, quem foi dado à igreja tem que ter sempre esse pensamento: Deus me vocacionou para ser um servo e não para ser senhor. Que é uma coisa muito importante, uma outra expressão que geralmente aparece no seio da igreja, não sei se você já ouviu isso: a comunidade, igreja fulana de tal tem um dono, lá tem o fulano ou a fulana, e eles se consideram donos da igreja. Tem a família tal, e a família tal é dona da igreja. Lá para levantar o pé tem que pedir autorização, se for para mudar os bancos de lugar, pede autorização, tudo tem que pedir autorização, porque tem um povo lá que manda. A igreja só tem um Senhor, Jesus Cristo Nazareno. Ele é o Senhor da igreja, todos os demais são servos. Pastor Daniel não é dono de igreja, conselho não é dono de igreja, você não é dono da igreja, isso é do Senhor Jesus, é um organismo vivo, dominada, controlada, direcionada pelo Senhor Jesus. Nós somos servos. E o que Paulo diz aqui, se você observar, cada um de nós receberá uma recompensa, considerando o encargo que cada um de nós recebeu. Todos são servos, mas Deus deu a cada um dos seus servos um trabalho, um dom, e Deus recompensará a cada um em virtude do exercício do dom que recebeu de Deus. O que nos difere é apenas o fato de que Deus distribuiu dons diferentes entre nós, mas essencialmente somos todos iguais. Inclusive às vezes a gente sofre críticas, sobre machismo ou feminismo. Não, irmãos, entre nós todos são iguais, já não há homem, mulher, escravo, liberto, grego, judeu, porque de todos Deus fez um povo só, somos um povo só. São trabalhos diferentes, funções diferentes que temos na igreja e temos na família também, mas essencialmente, vejam bem, somos essencialmente iguais e funcionalmente diferentes. O fato de existir entre nós funções distintas não implica haver entre nós distinção essencial. Todos aqui são iguais, são pecadores, todos aqui são iguais, são servos. E essa igreja, e a igreja que existe na face da terra, sendo ela de Jesus, só tem um Senhor, é Jesus Cristo. Para finalizar, uma coisa que Paulo diz, chamando a atenção da igreja para acabar com o partidarismo, Paulo vai dizer o seguinte, Paulo falando,
eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Que palavra maravilhosa. Imagine Paulo dizendo assim: ei, você que está olhando para o Apolo, achando que o Apolo é muita coisa, está fascinado com o Apolo, eloquente, poderoso na Escritura, aquele que rega não é coisa alguma, mas aquele que dá o crescimento. Ei, você que olha para Paulo, plantador da igreja aí, e acha que Paulo é alguma coisa, não, o que planta não é alguma coisa, o que rega não é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Veja como Paulo orienta a igreja a retirar os seus olhos das pessoas, dos homens, e colocar os olhos um pouco acima, para olhar para o verdadeiro autor da obra, para colocar o olhar naquele que de fato fez tudo acontecer e faz tudo acontecer. Que o crescimento não foi dado porque alguém plantou, que o crescimento não foi dado porque alguém regou, o crescimento foi dado porque Deus fez acontecer. A verdade é, Deus trabalha através das pessoas, Deus trabalha através das pessoas, mas a honra é de Deus, a glória é de Deus. A gente tem que colocar o olhar em Deus, porque se Ele quiser fazer a obra, Ele vai fazer, o crescimento vem de Deus. Isso é tão importante porque, meus irmãos, Deus nos mandou plantar, devemos plantar. Deus nos mandou regar, devemos regar. Mas Deus não nos mandou dar o crescimento. Isso não é da nossa competência. Crescimento quem dá é Deus. Às vezes, entre os pastores ou entre os crentes, entre as igrejas, se estabelece uma competitividade. Igrejas que crescem mais, igrejas que crescem menos, relatórios que devem ser apresentados indicando quantas pessoas chegaram, quantas pessoas saíram e por aí vai. Veja bem, irmão, nenhum de nós garante crescimento, só Deus garante crescimento. A única coisa que a gente pode fazer é o que a gente sabe que é certo, está ao nosso alcance e, portanto, deve ser feito. Mas o resultado vem de Deus. Nenhum de nós garante o resultado. Como Paulo trabalhou então na igreja em Corinto para pôr fim ao partidarismo e diminuir a dissensão e a divisão. Qual é o aspecto unificador? Olhar para quem? Olhar para além de quem? Olhar para além da liderança, olhar para além do talento da liderança, para o trabalho da liderança, e colocar os olhos no verdadeiro autor de tudo isso, colocar os olhos em Deus. A esperança do apóstolo Paulo aqui está em Deus. A igreja é orientada a olhar para o alto, a olhar para Deus, pois Ele é o autor do crescimento. A igreja avança pelo mundo porque Deus faz acontecer. Pessoas são salvas porque Deus faz acontecer. Deus é que está no controle de tudo e de todos. E certamente esse texto foi escolhido para o cenário em que estamos, e acredito eu que a mesma coisa deve ser dita para nós brasileiros no cenário político atual. Os nomes mudaram, não é? Paulo, Cefas, Apolo, os nomes são outros, mas parece também haver algum tipo de divisão. Até um determinado ponto, divisão que tem a ver com preferências e posicionamentos distintos. Até aí, diria eu, não uma divisão pecaminosa, segundo a Escritura, como eu tenho afirmado, temos preferências e percepções distintas. Mas a partir do momento que estas preferências distintas produzem dissensão no seio das igrejas, e faz com que o povo de Deus se divida, e faça com que o povo de Deus se coloque contrariamente a si mesmo, que o povo de Deus se acuse, que o povo de Deus se odeie, como às vezes acontece, aí chegamos num ponto da divisão que ultrapassou os limites da mera pluralidade ou das preferências distintas. Estamos dando lugar ao diabo, e um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Então veja bem, uma coisa, querido, é você sair daqui ao final do culto, ir tomar um café ali e conversar sobre qualquer assunto e você não pensar como seu irmão pensa. Isso faz parte da vida. Outra coisa é, após conversarem,
e serem diferentes, saírem da conversa inimigos, ou com a amizade um pouco abalada. A ideia é, a gente conversa, a gente diverge, e a gente continua servindo ao mesmo Senhor, unidos na mesma missão, amando um ao outro do mesmo jeito, porque somos irmãos, e a gente não vai admitir que o povo de Deus seja dividido por questões quaisquer, sejam elas de qualquer natureza, inclusive na política, porque nesse aspecto creio eu que todos nós aqui concordamos. De quem esperamos? De quem esperamos um país melhor? Quem nos dará um país melhor? Quem nos dará um país melhor? É Deus. Nossas orações a Deus. Quem serão os eleitos? Não sei. Primeiro turno, segundo turno? Não sei. A única coisa, a igreja está aqui: Senhor, tenha misericórdia da nossa nação, e quanto a nós, somos cooperadores, estamos nessa obra com o Senhor, trabalhando lado a lado, somos uma lavoura que frutifica, somos uma casa no seio da qual o Senhor habita e que recebe pessoas de todo tipo, e a gente se compromete a cumprir a nossa missão, de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Cumpriremos a nossa missão, seja lá quem for eleito. A gente vai continuar pregando o Evangelho na esperança de que o reino de Deus avance sobre a face da terra. E o futuro? A Deus pertence. Quem governa? Deus, soberanamente. E se a melhora tiver que vir? Virá, porque Deus é soberano. E sobre o resultado das urnas, seja hoje ou seja quando for, lembra daquele texto da Bíblia que diz assim: todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nem um deles havia ainda. Coloque isso na sua cabeça. Seja lá qual for o candidato ou candidata, em todos os níveis, que já tiver eleito, ou for eleito amanhã, ou após o segundo turno, isso só terá acontecido porque Deus quis assim. Agora, o que Deus pretende, decretou, ao colocar alguém no poder, pode ser que a gente saiba, viva para ver, ou não. Agora, ninguém vai chegar ao poder, a menos que Deus queira, porque se Deus não quiser, ninguém chega lá. E como a gente sabe, eu tinha um amigo já falecido, gostava muito da expressão dele, ele dizia: pastor, Deus tem a cabeça no lugar, a gente não tem. Os candidatos podem não ter, mas Deus tem a cabeça no lugar. Deus é controlado, Deus sabe o que faz, e nesse fato, nessa verdade, a gente descansa. É mais ou menos assim. Então, ninguém vai colocar fogo no país, a menos que Deus permita, porque Ele está no controle. Então a gente descansa no poder de Deus, na sua soberania, e procura fazer a nossa parte, né? Vivendo honestamente, com dignidade, pregando o Evangelho, cuidando da família, fazendo aquilo que a gente pode fazer, está ao nosso alcance. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus, sem dissensões, tudo bem? Sem por fim a unidade da fé. Amigos, irmãos, você foi lá hoje, fez o seu melhor, exerceu a sua cidadania, votou lá, glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos ver agora o que vai acontecer. O que a igreja de Pirituba quer? Então, a gente não quer que ninguém morra, não tem ninguém aqui querendo que ninguém morra, não, a gente quer que as pessoas conheçam a Cristo e sejam salvas, viu, irmão? A gente está aqui para, mas o bandido fulano de tal, a gente também quer que ele creia no Senhor Jesus e seja salvo, e também pague pelos seus crimes, evidentemente, né? Mas o objetivo é o Evangelho para todas as pessoas, para todas, indistintamente. Feche seus olhos, vamos orar pela nossa nação. Mais uma vez, fizemos isso aqui várias vezes, orando por todos, todos os que se acham investidos de autoridade, todos, indistintamente, cumprindo a nossa missão como igreja.